para todos, né? Por exemplo, eu vou entender mais com a região, vocês também vão. Então, boa noite, né? A gente está iniciando aqui a gravação da segunda conferência, né, da disciplina de gestão ambiental do curso de meio ambiente, onde a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre o sobre um pouquinho da nossa trajetória, né, que nós fizemos aqui do curso, sobre as questões que a gente colocou, né, para a gente discutir, né, e só lembrar vocês, né, que nós produzimos um pequeno material, né, que te chamou o caderno de estudo, né, a gente está aceitando sugestões. Eu tentei fazer as videoaulas em cima desse material, só que houve a necessidade de eu estar agregando mais informações, então é necessário assistir a videoaula também, para tentar desenvolver as atividades da melhor forma possível, né? Essa atividade em si, elas não estão apenas a nível do material que eu coloquei, né? De repente, vocês precisam fazer uma pesquisa a mais, né? Pesquisar algum processo na própria internet mesmo, né? Para tentar desenvolver as questões da melhor forma possível e que esse desenvolvimento das questões ele possa somar o conhecimento de vocês, tá? Na hora que vocês produzirem o conhecimento, né? As atividades, vocês vão somar, né? Por exemplo, a primeira questão, a Érica, né, estava se referindo que ela encontrou dificuldade porque não conseguiu identificar a empresa que trabalha em gestão ambiental, né? Então, é claro, né? Se na pesquisa de vocês não conseguirem identificar esse processo, vocês coloquem lá no material de vocês, tá? Lembrar, né, gente, que quando a gente fala em organizações, eu estou me referindo a um leque maior. Vocês já viram empreendedorismo, já viram outra disciplina, dizendo que já explicou mais ou menos o que é organização. Quando eu falo as organizações, eu estou me referindo às entidades pública e privada. Digamos, as privada, né, que é o nosso maior interesse, né, porque a gente, de repente, vai ter mais chance de entrar nesse espaço porque o mercado é maior, né? Serão as empresas que a gente já conhece normalmente, né? Seriam as indústrias, empresas de fabricação de algum produto, nós podemos citar aí as empresas principalmente estabelecidas em Barcarena, pode ser um supermercado, né? Pode ser uma associação, associação de produtores, associação de moradores, todos esses setores trabalham a gestão ambiental, pode estar trabalhando. Um sindicato, uma entidade de artesanato, por exemplo, artesanato que é bem forte, pode ser que tenha esse viés ambiental, se não tem, a gente pode estar incentivando uma escola, uma creche, né? É uma infinidade de estrutura, de organizações, de organismos que pode estar se trabalhando na gestão ambiental, seja ela pequena, uma startup ou uma pequena empresa, né? Ou uma grande empresa, né? Então, esse setor ambiental, essa gestão ambiental, ela pode se desdobrada em diferentes setores, né? Ela pode ser grande gestão ambiental na produção de um produto, né? Ou ela pode ser um incentivo, né? A gente vai criar um programa de palestra, de sensibilização sobre a questão ambiental, né? E aí ela pode ser trabalhada de muitas formas, de forma remunerada, de forma, digamos assim, voluntária, né? E então, para vocês, por exemplo, abrir a mente, entender realmente o que é gestão ambiental, aí vocês vão precisar fazer uma leitura, né, lá no material e também ver as videoaulas, né? Que apesar de elas serem talvez nem tão curtas, né? Que elas estão entre 20, né, 30 minutos. Aí eu falei bastante lá, né, sobre o processo da gestão ambiental, que ele é um processo que, digamos assim, que ele é administrativo, né? Na empresa, por exemplo, tem o gerente do recursos humanos, o gerente contábil, por exemplo, e aí pode ter o gerente ambiental. Aí ele vai estar vinculado a um presidente, por exemplo, da empresa, a um gerente, a um coordenador, ao prefeito, ao secretário, quer dizer, então, pode estar particionado, né, as sessões, ou pode só mesmo um profissional trabalhar todas essas linhas, né, vai depender do porte da empresa, do recurso que a empresa tem para se trabalhar a gestão ambiental. Então, a primeira coisa que tem que ficar na mente é que
a gestão ambiental, ela se desdobra bastante, inclusive de forma informal, né? Digamos, ela se junta com a educação ambiental, tá? Então, na hora que vocês fazerem a primeira questão, hein, Érica, pensa nesse cenário aí, tá? Tu pode citar lá, a associação tal trabalha a gestão ambiental, assim, pode até redigir lá esse processo, né? Porque, de repente, vocês podem criar uma startup, uma pequena empresa, uma empresa de consultoria ambiental, e aí está oferecendo diversos serviços. Aí vocês têm que, mais ou menos, é, criar lá, digamos, um plano, né, um projeto de que trabalho vocês podem estar desenvolvendo dentro da gestão ambiental. Aí eu coloquei lá nos slides para vocês pensarem ideias sustentáveis, projetos, eu citei várias coisas, né? Então, vocês podem estar, digamos assim, anotando as ideias, pesquisando, e aí vocês podem estar oferecendo esse serviço, tá? Sendo consultor independente para estar, digamos, fazendo a consultoria na empresa para implementar, por exemplo, a logística reversa. Tá? Então, é obrigatório hoje. Então, vamos lá criar nossa startup ou ser o consultor mesmo, sem CNPJ, sem nada, e aí prestar esse serviço. Então vamos implementar uma coleta seletiva. Então, a lista que eu acabei de falar aqui, a logística reversa, coleta seletiva. Vou plantar uma horta orgânica. Isso daí são ideias sustentáveis, são ideias que vai ajudar o meio ambiente, vai usar produtos reutilizados, vai dar o destino correto do produto. Tá? Então, no material que eu estou falando, eu já estou dando várias questões, várias respostas, né? Então, seria interessante vocês tentarem ter um tempinho. Eu sei que é difícil, mas faça esse esforço. Oi, Érica. Pois não. Alguém? Érica, tu quer falar alguma coisa? É melhor vocês interagirem comigo, senão eu falo, aí eu vou embora. Alguém quer fazer um comentário? Vocês entenderam o que é a gestão ambiental? O primeiro processo é entender o que é administrar, tá? É organizar, né, levar para o gestor que o meio ambiente ele é amigo, né? Ele vai dar dinheiro, né? Porque até então a gente tinha aquela ideia, o meio ambiente isso é problema, né? Tá poluindo tudinho. Hoje não, a gente vê oportunidade na reutilização do material, a gente já percebe que a sociedade, ela, pelo menos nos estudos, né? Às vezes a gente né, até se contradiz, né? Mas a gente pensa que a sociedade já tem um certo entendimento dessa questão, né? Vocês estão com dificuldade no áudio, então me fala aí, tá? Aí, gente, então, tudo isso vai ajudar a empresa para a comunidade interagir com ela, para ela falar dela, né? Para ela tá fazendo comentário que a empresa é amiga do meio ambiente, ela é uma empresa verde, ela pensa na questão ambiental, ela pensa nele, naquela pessoa, porque ele também está envolvido, né? O empresário, mesmo que ele mora no apartamento, que ele entra no carro, um ar-condicionado vai e vem, mas ele está interagindo com o meio ambiente. Então, qualquer problema ele vai ser afetado. Então, é vantajoso para ele implementar essa gestão ambiental porque a sociedade está vendo, né? A sociedade está acompanhando, e aí vocês sabem, hoje com o Zap, né? É rapidinho que destrói a imagem de uma empresa, de uma pessoa, né? Mas também ela pode levantar. Imagine se alguém tirar uma foto de uma ideia boa de uma empresa e postar no Facebook, digamos assim, pode dar uma visibilidade assim, extraordinária para a empresa. Então, eu vejo oportunidade nesse nicho aí, né? Essa disciplina, ela é muito interessante. A gente pode, vocês podem, de repente, se unir, 2, 3 alunos, vamos montar uma startup, vamos montar uma pequena empresa, uma consultoria. Vamos fazer o nosso convite, né? Assim, um papel lá, um folderzinho, né, um cartão de visita, e vamos vender lá o nosso produto. Vamos dizer, olha, nós estamos aqui criando uma pequena empresa para a gente oferecer consultoria. Para quê? Para fazer um plano, digamos, de resíduos sólidos. Né? Então, se vocês olharem lá na última aula, se não me engano, acho que é a última que eu falei de logística reversa, as empresas são obrigadas a ter o seu plano de resíduos sólidos. As empresas que, basicamente, eu listei lá, né? Não é só a fábrica que produz, é quem vende o produto, quem transporta,
até nós, consumidores, temos essa obrigação, né? Dentro, por exemplo, de uma cooperativa, de uma associação, é possível fazer esse plano de logística, né? Esse plano de resíduos sólidos. E aí vocês, obviamente, né, segue o roteiro, segue o regulamento, e aí constrói o documento, com essas ideias de preservar o meio ambiente, de cuidar do meio ambiente, de dar o destino correto aí do resíduo. São coisas que eu penso que não é tão difícil construir, né? Vocês podem muito bem estar pesquisando, hoje a internet ela ajuda muito. A única questão que a gente tem que ter cuidado é com a referência do material e também fazer uma discussão, fazer uma reflexão para que serve isso, o que vai ajudar, pesquisar o mercado, ver como é que está. Né? Por exemplo, essa primeira questão aí, eu gostaria que vocês dessem feedback, né? Porque a gente vai ter essa noção, aí eu vou como eu falei, né? Vou tentar reunir as ideias e deixar lá como a resposta esperada daquela questão. Aí vocês podem acessar, vou deixar no cigarro, e vocês verificarem realmente como está essa questão da gestão ambiental, né? Aqui na região. A região que eu falo, gente, porque vocês sabem, se vocês moram aqui em Abaetetuba, vocês podem, de repente, estar trabalhando lá no Muju, como tem aluno que vem de lá estudar aqui, né? Trabalhar em Barcarena, eu acho que em Garapé-Miri, talvez até em Tailândia, né? Então, quer dizer, eu estou imaginando que, porque a região que o IFPA atua são esses municípios. E eu penso que o acesso que vocês têm não é tão ruim, não é tão difícil, né? Então, quando vocês fazerem as pesquisas de vocês, amplie aí para esses municípios. Até Mocajuba também, né? Seria interessante, porque, por exemplo, como consultores, vocês poderiam estar atuando em todos esses municípios. Se vocês entenderem como funciona a dinâmica do município, né? Vocês podem estar fazendo uma visita com um secretário, fazendo visita numa empresa, oferecendo o serviço de vocês, né? Aquela questão do marketing, né? É importante, é fundamental, né? Vocês venderem o produto. Vocês estão se formando, estão capacitados, vão estar titulados, e aí vocês podem oferecer o serviço. O que vai impedir? Né? Vocês sabem, eu já tive a oportunidade de trabalhar com vocês de forma presencial, e eu fiquei vislumbrado com o trabalho que vocês apresentaram. Né? Então, foi trabalho assim, bem, vocês se exporam, né? Vocês se desenvolveram muito bem, né? Então, eu tenho certeza que vocês podem muito bem vender aí esse produto ambiental, né? Juntando essas informações que vocês tiveram aí, vocês estão com um know-how muito bom, eu acredito, né? E vocês podem chegar muito longe, sim. E aí a gente vai ficar muito feliz, né? Porque a gente está trabalhando esse sistema com vocês e perceber que vocês estão trabalhando na área, né? É muito gratificante, porque é como se o nosso trabalho ele desse resultado, né? Mas para mim perceber, para a gente, por exemplo, entrar logo nesse ambiente de trabalho, não depender, por exemplo, de concurso ou de currículo, porque vocês sabem que o mercado de trabalho está muito inchado em todas as áreas, né? Mesmo para engenheiro, não está fácil. Mas o consultor, o assessor, né, aquele profissional liberal, ele pode muito bem estar criando a sua empresa, né? Então, eu me coloco à disposição de vocês. Às vezes eu fico meio bravo, meio agressivo, mas é meu jeito. Não é que eu seja bravo, não, porque às vezes a gente fala assim, mas a gente está à disposição para ajudar vocês, para montar uma pequena empresa, para vocês entrarem nesse mundo aí do trabalho. É claro que vai depender de vocês, né? Vocês vão dizer, se eu quero isso, eu vou dar as dicas e vocês vão correr atrás, vão montar lá o seu cartão de visita, montar o seu folder. Vocês já sabem, já produziram, né? Onde é o que eu começo? Vai lá começar pela Secretaria de Meio Ambiente, porque lá que é o centro da gestão, né? Aí vamos pesquisar quais empresas, olha agora essa oportunidade aqui. Aí, professor, qual as empresas que tem aqui no município? Aí eu já vou olhar o material de vocês e dizer, olha, tá aqui já as empresas. Eu consultei, né, o diretor de estágio, né, que era o Bereni, né, eu não sei se agora quem é. As empresas que ele me apresentou foi só a Secretaria de Meio Ambiente. Por quê? Porque o aluno do meio ambiente não é obrigado a fazer estágio supervisionado. Então, ele não tem uma lista de empresas que o meio ambiente, os alunos, né, que os técnicos podem estar atuando, porque o PPC de vocês não tem o estágio obrigatório. De certa forma, isso é bom para a gente, porque a gente vai dar o título de vocês, não vai se preocupar em ir atrás de local de estágio, mas no final vocês perdem, porque eu não tenho essa lista de empresas.
O Alberoni não tem. Né? Então, o ideal é eu ter uma lista lá de empresas que trabalhassem a gestão ambiental e absorvesse o profissional, que aí eu já ia dar esse indicativo para vocês, né? Porque a gente tem esse papel, né? De dar o caminho para vocês. Olha, a empresa tal trabalha gestão ambiental, ela é certificada. Inclusive, tem algumas empresas aí em Barcarena, né? Acho que a Hidro, apesar de ela ter cometido diversos crimes ambientais aí, ela tem esse certificado. Tá, gente? Então, de forma geral, é isso. O nosso encontro aqui não é longo, eu estou aqui mais para tirar dúvida de vocês. Então, liga o microfone, perguntem, tá? Professor, Oi, Érica, a internet está ruim, né? era a minha, eu estava conectada no Wi-Fi do vizinho, o Disque, e a minha estava funcionando normalmente e eu estou usando do vizinho que está escroto. Mas enfim, eu voltei para a minha. Tá, Professor, sim. eu não sei se o senhor tirou dúvida sobre essa segunda questão, porque saí, né? Mas Não, eu não a tirei. segunda questão diz assim, né? Quais as tendências de mercado a partir da indústria 4.0 para os horizontes de curto, médio e longo prazos, para o setor ambiental? Descreva que papel cabe à gestão ambiental. Eu não entendi essa Tá, pergunta. eu vou colocar ela aqui para facilitar, né? Vamos dar uma passeada aí, meio, digamos que rápida, né? Eu coloquei aqui um texto para justamente refletir essa questão aí dessa indústria 4.0, né? Aí vocês podem dar uma lidinha aí, a gente não vai ler, só vai passar, porque ela vai ajudar a responder, se eu não me engano, umas 3 questões aí. Eu não disse todas, eu disse a resolução de algumas questões. Entre elas é essa aí. Então, a da gestão ambiental é você citar as empresas, né, que faz a gestão, que é a primeira questão, descrever se ela faz algum projeto, alguma coisa aí para a comunidade. Aí, no caso, eu coloquei aqui se essa empresa, vocês consideram ela sustentável ou insustentável, aí para fazer uma justificativa. A segunda é essa aí que tu está perguntando, né, Érica? Qual as tendências de mercado? As tendências de mercado na indústria 4.0, a primeira coisa é entender a indústria 4.0. Eu coloquei, entre parênteses aqui, são as inovações tecnológicas que o mercado tem. Por exemplo, inovação na área que eu coloquei lá nos slides, de biotecnologia, a economia circular, ou até mesmo a logística reversa, e também essa questão da tecnologia digital como um todo. Né? Então, a indústria 4.0 também é inteligência artificial, internet das coisas, ela é esse mundo aí de inovação que a gente está cercado hoje, né? Que a gente está chamando de quarta revolução industrial, né? Então, tudo está se robotizando hoje em dia, né? Tudo é pela internet, até a nossa sala agora é virtual. Então, é esse cenário aí que a gente está falando, né? E aí, a gente quer que vocês respondam o que, que vocês estão vendo de tendência de mercado aí para essa indústria. Podemos também ser mais, digamos, simplista. Nós estamos vendo hoje um cenário bem interessante, que é a questão da agroecologia de produtos orgânicos. É uma tendência de mercado, porque o produto orgânico, ele ajuda e valoriza o meio ambiente, né? A logística reversa também, uma tendência, as empresas são obrigadas a implementar nesses estudos. As empresas, elas também podem, elas são obrigadas a fazer sua licença ambiental, por exemplo, uma farmácia, ou até a realização de uma festa, ela tem que ter o estudo ambiental. É uma tendência que é atual, que está sendo cobrado. Então, ela pode estar sendo atual mesmo, ela está sendo real aqui a curto prazo. Por exemplo, matéria orgânica, material, produto orgânico. Será que tem loja aqui? Será que tem empreendimento? Ah, mas a questão não tem ainda, mas nós temos uma perspectiva de médio e longo prazo a ser implantada. E aí, como é que vocês vão atuar nesse mercado? Como é que vocês podem entrar nisso, né? Eu vi a oportunidade da logística reversa. Qual é o meu papel? Ah, eu posso fazer o estudo, eu posso fazer o projeto. Tá? Então, é uma situação. Então, pense em outras aí, tá? Tá, Érica, entendido essa daí? Professor, o Ficou? que seriam essas tendências? Tendências, é a mesma coisa que oportunidade. Eu coloquei tendência porque os materiais aí do Sebrae, tá tudo falando tendência, que é uma novidade, né? É uma oportunidade que está aparecendo aí, que tem. É uma tendência de mudança, uma tendência de oportunidade, de enxergar algo, né?
essa que é a inovação tecnológica de hoje. Então, hoje está mudando. Por exemplo, hoje a gente não está usando mais papel quase nas empresas. É uma nova Pessoal, tendência isso, uma mudança, tá? então, Oi. em outras palavras, dessa segunda questão, o senhor quer que a gente veja as inovações tecnológicas de que a gente pode Atuar. implantar e atuar, onde a gente pode atuar, a questão da, como o senhor falou, agroecologia, essas tendências, essas oportunidades que a gente pode ter dentro das empresas, dentro das organizações, de desenvolver uma questão de gestão ambiental, de uma questão de sustentabilidade, é isso? Isso. Ou vocês, Aí, por exemplo, sim, continua. Pois aí não. nessa questão de descrever o nosso papel é onde nós vamos atuar, como atuar, é isso daí que o senhor quer. Isso daí, perfeito. Ok, Esse entendi. mercado aí, vocês podem se desdobrar aí numa cooperativa. Como é que vocês podem atuar lá na cooperativa de fruta? Então, está gerando resíduo. Nós estamos aqui no município com fruta. Está gerando resíduo. Será que esse resíduo está sendo cuidado, está sendo destinado corretamente? Será que eles têm plano de resíduo? Né? Então, é mais ou menos nessa linha aí que eu queria que vocês pensassem. Esse é o pensamento que eu tenho, mas, de repente, vocês podem pensar em coisas maiores ainda, em coisas mais simples, né? Que vocês podem estar atuando, né? Aí no mercado de trabalho, né? Entendi, Tranquilo? Gleison. Entendeu? Ok. Tá. Agora, sobre essa terceira questão, foi uma das quais eu respondi, só não sei se está de forma correta. Nessa terceira, o senhor quer os pontos, assim, os movimentos que aconteceram nas décadas que estão no caderno de estudo. Por Isso, exemplo, a década de 60 lá, o lançamento do Primavera Silenciosa, a questão do nevoeiro em Londres, são perfeito. essas coisas? Essas coisas mesmo. Isso daí. Ok, Teve todo o mas histórico, né? a gente precisa colocar desde lá da década de 50 até os anos 2000, a gente pode escolher alguns pontos e colocar. Escolhe os pontos mais interessantes na tua visão. Não precisa ser tudo, não. Porque às Não, vezes porque eu tem. coloquei tudo. Porque aí tu faz um resumo daquela ideia que tu achou mais que relevante, né? Digamos que lá a Primavera Silenciosa foi. Tu gostou daquilo, foi interessante. Então, digamos, iniciou a discussão, ou tu pegou uma conferência, então. Mas não tem problema de fazer Ok, tudo. É só para a gente. Para vocês, digamos, ter esse conhecimento mais ou menos de como foi essa trajetória, né? ok, Inclusive, eu estou Gleison. Essa devendo esse questão, livro. Sim. pode falar. Não, eu tentei postar o livro da Primavera Silenciosa várias vezes no Cigar e não consegui. Eu acho que eu vou colocar no grupo. Nós já estudamos ele, assim, não todo, Hum. uma parte dele com o professor Najib, na questão de educação ambiental. Ele já citou ele para a Ah, gente. legal. Até lemos algumas partes para fazer uma determinada atividade. Mas, Ah, enfim, então, professor, vale. perfeito. Não, tá tranquilo, tranquilo. Ok. Essa quarta questão é mais de cunho pessoal, né? Isso, Que vai falar se eu concordo ou não com esse artigo da Constituição, se eu estou vendo que está sendo respeitado ou não, né? isso. Aí, no caso, tu pensa de algumas problemáticas do município, né? O pessoal Aham, coloca sim, o lixo sim. e tal, né? Sem nenhum cuidado. Onde está a falha, de repente, sim, né? Ok. Tá, então É, a pode quarta falar. tá tranquilo, né? Tranquila, quarta. Eu não sei os coleguinhas que estão aí calados, mas eu estou tirando as minhas dúvidas. Pessoal, se vocês quiserem falar alguma coisa, fique à vontade, né? De Eu não repente, sei se quem as dúvidas quiser, deles são as mesmas que a minha. alguém quer fazer algum comentário, senão a gente vai dar sequência, né? Porque, como eu disse, eu É, vou gravar, eu não queria que a gravação ficasse tão Professor, longa, né? Oi, boa noite. Em boa relação à noite. primeira, porque a Érica tirou dúvida dela, só que, tipo, eu não ouvi a primeira, acaso fosse fosse a mesma dúvida que a minha, porque eu Aham, tô lendo umas coisas aqui pelo computador e tô assistindo a aula pelo celular. certo. Em relação à a primeira questão, ela fala que é para a gente citar empresas ou organizações da região que têm implementado a gestão ambiental. Certo. Tem que ser, tipo, só da nossa região ou do Brasil em aberto? Não, Porque, tipo, agora entendi. na minha pesquisa, eu achei, falando sobre a integração do sistema de gestão ambiental no sistema de gestão de qualidade de uma indústria de confecção, que é da Uhum, indústria textil. certo. Tá, Aí eu olha queria só. saber se, tipo, não tem problema ou se
eu fugi do assunto que está pedindo na questão. A gente pede, assim, mais para a região, porque a gente imagina que a oportunidade para nós aqui seria na região. Mas, se a experiência ela for uma experiência que possa ser implementada aqui, eu acho que é pertinente, eu acho que é viável, né? Por exemplo, aqui eu não sei como é esse processo da confecção, não sei também como é que tu está pensando, se é o costume, se já é já é o tecido, né? Porque, de repente, pode ter esse mercado aqui, mas não está implementado. Então, seria uma excelente experiência, né? Trazer algo de Uhum. fora e implementar aqui. É Então, porque o qual eu achei é um artigo. Aí ele uhum, fala sobre a indústria textil brasileira, como ela é caracterizada, como o setor textil cresceu no Brasil e tudo mais. uhum, Aí eu queria certo. saber se isso não foge do assunto ou se eu colocasse isso como resposta, se estaria correto. Olha, seguindo lá na questão, estaria fora, porque a gente pensou na região, né? Como eu falei, mas se a experiência for boa, ela é pertinente, sim, né? Tu pode colocar no teu texto que tu achou interessante, que ela pode ser aplicada na região, tendo em vista que na região não tem, digamos, um processo mais elaborado da gestão ambiental Porque e foi como a Erika disse, eu pesquisei agora e não apareceu nenhuma na região. uhum. Apareceu de fora. Aí por isso que eu queria saber se teria problema se eu Não, como eu falei, tu colocasse. justifica, como eu falei lá, tu justifica que tu não encontrou e que essa experiência que tu viu lá fora, ela pode se adequar aqui, né? Então, ela contempla assim, tá? Então, Uhum, a gente já vou lendo o material e percebendo que na região a questão da gestão ambiental ela está muito a desejar, né? Porque quando os cursos são implementados, geralmente é feita uma pesquisa para ver se os alunos que se formam vão entrar no mercado de trabalho. Quando eu falo gestão ambiental, eu estou ampliando o leque do profissional mesmo, né? Do técnico do meio ambiente atuar, né? Por isso que essa disciplina é muito importante, porque ela é o momento que a gente vai chegar a oportunidade nela, né? Por exemplo, a gente não está vendo nenhuma empresa que absorve esse profissional. Aí uma massa de alunos se formando e não vão ter, digamos, essa oportunidade de exercer sua profissão, porque não tem empreendimentos que absorvem. Mas, de repente, pode ser que tenha empreendimentos. É essa a ideia que a gente quer tá, digamos, forçando vocês a pesquisar e ver como é que está esse cenário aqui, né? Mas é pertinente, sim, de vocês verem uma experiência que possa ser trazido para cá, que possa ser implementado aqui, e sendo uma experiência que agregue, com certeza ela é bem-vinda. Aí justifica lá, vocês coloquem, né, que houve dificuldade, né, vocês não encontraram, e por isso que tu entendeu que essa experiência lá, ela é pertinente para a gente. Tá bom? ok, muito obrigada. Mais alguma coisa? A gente já está na metade das questões, né? Uhum. Mas fiquem à vontade, fiquem tranquilos, tá, gente? E perguntem, né? Esse momento é um momento de aprendizado para mim e para vocês, tá? Porque a gente está construindo, a gente está pensando aqui o melhor trajeto, tá? Aí a gente está na sexta questão aí, né? Essa sexta questão, vocês ficaram com alguma dúvida? É uma questão bem interessante. Todas as possíveis, professor. Professor, Ficou com dúvida? todas O que foi possíveis. que aconteceu Porque, aí nessa? porque como é que a gente vai fazer uma medição por semana se não tem nenhuma semana que o senhor passou a atividade? Meu tempo é muito curto, né? Às vezes a gente viaja, né, no, Pois é. no processo, né? Mas, gente, veja a E experiência de como que a vocês. gente vai fazer a medição, professor? Se a gente não Por tem um exemplo, equipamento específico. no caso para, digamos, vocês pensarem uma ideia de redução, né, por exemplo, vocês vão realmente sentir dificuldade, uma semana impossível. Mas fica a ideia aí, né? Vocês podem apontar cenários, né, por exemplo, da redução de energia, acompanhando o próprio papel da energia, né? Vamos pegar lá os papéis lá da energia dos 6 últimos meses. Será que vocês tiveram economia ou aumentou esse preço? Mas onde foi que Só aconteceu aumenta, isso? professor. Eles aumentam, mas aí por que a gente não está reduzindo? Aí vamos lá olhar a nossa geladeira lá. Ela está Porque escrito tem lá uma que ela é piscina em casa. autossuficiente. Vamos ver lá o nosso ar-condicionado, né? Então, todos esses pequenos detalhes
ele ajuda na redução do custo. Isso pensando em casa, mas se a gente chegar lá na empresa, a gente pode dizer, olha, bora fazer que essa lâmpada aqui ela seja automatizada. Se a pessoa entrar no ambiente, vai ligar a luz, por exemplo. Ou à noite, quando eu sair, eu vou colocar um LED lá e ela vai reduzir a energia. E outros processos, né? Que vai. Deixa eu desligar meu celular aqui. Tá bom, desculpe, tá, gente? Meu celular. Tá, gente? Então, simula uma situação, por exemplo, de consumo, né, de material, porque aí essa experiência, essa atividade, ela pode vislumbrar vocês num cenário lá na frente, né, dos 6R, por exemplo. Né? Então, eu vou, digamos, tentar fazer uma espécie de um dia, de um consumo de alguma coisa, de algum cenário aí que vocês estão enxergando que possa reduzir esse consumo para economizar dinheiro, mas também para a gente valorar o meio ambiente. Por exemplo, lá na FPA, a gente está com um projeto de eliminar os copos descartáveis. Tá? Eliminando os copos descartáveis, o primeiro ponto é dinheiro, economia do dinheiro que não vai ser comprado mais copo. O segundo é que imagine a quantidade de copo que é descartado para a natureza. Então, o meio ambiente vai agradecer. Em casa... Oi. Desculpe lhe atrapalhar, mas só Não, assim, sim. só dizendo assim o que eu entendi no caso, porque fica inviável a gente fazer essa questão dessa medição agora, né? E essa questão de comparar os resultados também fica um pouco difícil, mas, na minha opinião, o que a gente pode fazer nesta questão é propor medidas que possam diminuir essa questão diminuir, fazer a redução do uso do consumo de água, de luz. Eu acho que assim, medidas básicas, assim, como se não estiver usando, estiver num lugar que não queira usar a luz ou possa ficar no escuro, que desliga a luz, que desligue ali o ventilador quando não estiver mais usando. Essas medidas assim, troque a lâmpada por uma que consuma menos. Fazer um gato, né, professor? Que também é muito importante. Agora você não está mais deixando fazer gato, agora ela está mais rígida, né? Mas é assim, pode sim Não, ser nesse mas a cenário, né? gente pode fazer assim, né? A Pode gente pode fazer, fazer pode assim, sim. propor medidas, né? Isso, propor. Aí, quem sabe, futuramente, a gente não possa fazer essa medição para comparar os resultados, Isso. aí descrever a experiência, mas no momento fica inviável, né? Porque Isso, para a gente tranquilo. criança A ideia disso aí é vocês pensarem isso no ambiente de trabalho, né? Então, só o fato de vocês proporem as ideias que poderiam ser feitas já está bem compreendido, né? Porque, então, professor. tá? Então, pode ser feito dessa forma, tranquilo. Era só para a gente ver como que vocês estão enxergando isso, ver se é viável, né? E pensar a proposta na empresa, principalmente. Quando eu falo gestão ambiental, gente, eu estou muito pensando como empreendedor, como empresário, tá? Então, por isso que eu não foquei naquela questão, digamos assim, mais social, mais pública, né? Eu foquei, assim, no mercado de trabalho mesmo. Mas tranquilo, essa linha está perfeito, né? Vai contemplar, assim, o que você está pensando. Ok? Até aí, tranquilo? Só tem as 3 últimas agora, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, Oi. parece que tá só eu com o senhor, não. Pois mas tranquilo, né? Mas, professor, eu queria tirar uma dúvida, assim, sem ser da atividade. Na verdade, com atividade também. O meu colega Batatudo, o Júnior, José Júnior, ele está com uma dificuldade, porque ele não tem computador e hoje, por ironia do destino e infelicidade dele, queimou o celular dele. Certo? E ele está com bastante dificuldade em relação a fazer. Inclusive, ele está aqui agora em casa, porque ele está assistindo a aula por aqui, né? Participando comigo aqui. Sim. Aí, eu gostaria de saber se a gente pode fazer em dupla essa atividade. Tu vai ter acesso com ele até quando? Tu tem contato com ele sempre? Porque Sim, eu ele está aqui coloquei em casa lá. agora. Então, o que pode acontecer? Porque ele tem que fazer a atividade, né? Ele escreve no Sim, caderno, não tem problema nenhum. Já coloquei na tarefa que pode escrever a atividade.
Sim. Aí, só que na hora de tu mandar para mim, tu tem que juntar um PDF, um PDF não, um arquivo único, porque são 10 Tá, questões, né? Vai dar muita questão. Então, ele escreve no ok. caderno, manda para ti, tu tira uma foto e junta tudo e manda. Tá bom. Tranquilo? Aí Ok. não precisa ser digitado, não, tá? Mas põe uma letra legível lá, né, pra gente. Porque eu quero Professor, fazer é questão essa a questão. de ler bem, tá, É gente? essa a questão. Letra legível passa longe do João. Mas tem que fazer um Mas a esforço. gente vai dar um jeito aqui. Tá bom. Também a minha letra é horrível, né? Mas é uma Não, a alternativa dele é que sobra, né? incompreensível demais. Não tem como. Não tem. Professor, Tranquilo, tá. então vamos continuar. Sétima Certo. questão. Alguma dúvida nessa sétima? Diante. É para dar duas ideias sustentáveis que podem contribuir para a promoção do meio ambiente e da saúde empresarial. Certo, Essa, isso. Eu nessa, falei, sim. pode falar, professor. Não, essa questão eu citei bastante aí nos materiais. Falei, inclusive, acho que no segundo slide eu falei lá as ideias, algumas ideias lá. Ok. Então, vocês podem estar buscando e também citando outras, né? Eu acho que se a gente somar mais ideias, seria interessante. Ok, o Isso senhor quer falar, lembrando, professor? hoje, Digamos que é tipo assim, né, professor? A questão, digamos assim, eu como empresário, eu tenho, digamos, uma empresa que trabalha no ramo de, digamos, uma fazenda, digamos assim. certo. Aí, nesse cenário, eu estou trabalhando com uma fazenda, eu tenho que produzir algo que recompense o meio ambiente, né? Digamos, eu estou desmatando uma área grande, mas como proposta, eu posso estar reflorestando outra para contribuir à perda que eu estou causando ao meio ambiente. Digamos, é tipo assim, né, professor? Nesse caminho. Pode ser sim. Só que tem que lembrar o seguinte: a tua área que tu vai desmatar para fazer o teu cultivo, quem vai determinar vai ser o órgão ambiental, que vai ter que estar lá no CAR. Lá no CAR vai estar dizendo onde tu pode produzir, onde tu pode desmatar, plantar, que geralmente é 20% da área, né? Aí ela vai dizer de que forma tu vai recuperar o meio ambiente. Ah, tu vai recuperar na mesma bacia, em outra propriedade, tu vai reflorestar. É essa linha. No entanto, ela não é muito que, por exemplo, tu não vai fazer de livre, espontânea vontade, digamos assim. Tu vai estar obrigado a recuperar esse dano que tu está causando. Aí já vai estar lá na licença ambiental, né? Mas ela é uma ideia, mesmo que sendo obrigado, ela é uma situação que tu vai compensar um dano, né? Que tu está causando um dano para produzir, mas tu vai compensar reflorestando, fazendo outras ações. Tu pode dar, por exemplo, um curso de alguma coisa do meio ambiente, pode ajudar a comunidade a implantar lá outros processos, pode dar, digamos, uma parte desse esterco já em forma de adubo. Então, pode compensar esse dano ambiental com uma ideia, né, para ajudar a comunidade. Mas quem vai bater o martelo vai ser o órgão ambiental, nesse caso, né? Ok, Tranquilo? tranquilo. A oitava, professor. Vamos lá para a oitava. A oitava. Eu entendi que a gente tem que recomendar produtos, né, de alimentação saudável que seja amigo da natureza. No caso que tem aquele selo verde, é isso? Às vezes não necessariamente, né? Mas o ideal era que tivesse selo, né? Selo de produto Sim, orgânico, né? Mas, por sim, exemplo, sim, pode falar, professor. tá. Porque, no caso, os produtos, entre aspas, da agricultura familiar, eles Ah, são sim. produtos geralmente orgânicos, né? Eles não tem lá selo, né? Eles Sim. podem ter lá um selo. Eu acho que aqui nessa feira tem um selo, digamos, cooperado, né? De toda a feira que trabalha produtos, digamos, não totalmente orgânico, mas produtos que são menos agressivos, né? Então eu posso, digamos, estar também citando esse tipo de alimento, né? Que ele é, digamos, mais saudável. Às vezes tem pessoas, né? Que vai lá na horta do agricultor comprar o material porque ele está vendo como é produzido. Na cabeça dele é um produto orgânico, né? Que de repente pode ser, né? Que o agricultor não está usando agrotóxico, não está usando muito produto químico. E aí já é um produto mais sustentável. Nós podemos também desdobrar do cenário aí, né? Por exemplo, o consumo de carne excessivo, ele é um consumo insustentável, porque o gado, a pecuária, ela é a vilã do aquecimento global. Então, se eu Ninguém está reduzir... comendo carne agora. Pois é, ela agora está caro, né?
Finalmente o cara agora, né, tá, né, Coitado dos então, frangos. tá até ajudando o meio ambiente, né? Mas o fato é que o consumo de animais, por exemplo, já estão, digamos, contribuindo para a sustentabilidade, para produtos menos agressivos, né? Então, é essa linha mesmo, né? Consumir produto mais orgânico, digamos assim. Ok, professor. Agora, Tranquilo? nessa mesma pergunta, tem o que deveria ser feito para a divulgação e implantação dessas propostas? Isso. O que é que vocês poderão estar... Como vocês vão estar divulgando esses produtos? Por exemplo, a Feira da Agricultura Familiar. Será que o povo está vendendo lá o presidente lá? Será que ele está fazendo alguma divulgação de marketing na mídia? Criou algum logo? Fez algum chamativo para o pessoal ir para lá consumir? Ou, por exemplo, uma empresa, agora a gente pode estar vendo isso, né? A empresa trabalha em alguma área da gestão ambiental, mas não divulga. Como é que vocês podem divulgar isso? Na rede social, criar um portfólio, fazer um programa, ou seja, Entendi. então aí vocês podem viajar aí nessas ferramentas virtuais que tem, e não só nisso, né, mas em um monte de coisa. Ok, É importante essa divulgação, de forma geral, tá, gente? Eu estou dizendo aqui dos alimentos, mas hoje em dia o marketing é importante. ok. Ok, né? E essa nona questão, professor? A A nona, a gestão do ciclo de vida, definida atualmente o pensamento dos 6R, qual redução tá? Os 6R são apresentados na figura do caderno, cite bons exemplos. Então, olha só, lá no material de vocês, agora no próprio slide, eu falei um pouco do ciclo de vida dos produtos, né? Porque, na verdade, esse ciclo de vida do produto, ele está junto com a ideia da economia circular, da bioeconomia, né? Eles, digamos assim, são compatíveis. E eu falei lá dos 6R, né? Da questão de repensar, reusar, reutilizar. sim, Então, vamos os R's, né? Os 6 agora. E aí, quase 15 já, professor. quase 15, né? Eu peguei Não, esses 15, três aí, mas já começando. tem tanto R agora que eu estou inventando R, né? Mas, ou seja, esse produto, a ideia dele vem da origem, né, dele, pensar na origem, até o retorno dele novamente para a origem, digamos assim. Então, se vocês têm algum pensamento, alguma ideia de como, se tem algum exemplo de algum produto que pode ser aplicada, ou se ela já tem no mercado, né, algum produto que está fazendo esse trabalho, por exemplo, alguma empresa, ela está desenvolvendo um produto lá qualquer. E no produto, ela já pensou numa embalagem biodegradável. Ou seja, o retorno dessa embalagem, ela já vai voltar para a cadeia produtiva de novo, ela não vai agredir o meio ambiente. Ou aquele material, ele é menos agressivo, ele pode ser reutilizado. Né? Por exemplo, imagine se o nosso celular ele pudesse todas as peças serem aproveitadas, ele não ia para o lixo, né? Então, ele ia retornar à cadeia produtiva novamente. Aí eu queria que vocês pesquisassem ou pensassem produtos que poderiam seguir essa linha aí. Se tem algum exemplo de algum produto que já existe no mercado, né? Porque ele não agride o meio ambiente, né? Tem muitas coisas, é o avanço da biotecnologia. Professor, o Oi. senhor falou agora de, tipo, reaproveitar peças de celular. Eu Hum, lembro que teve uma vez que mostrou no jornal. Eu não hum, lembro aonde, só que mostrou uma empresa que hum. o dono dela viu um grande desperdício de celulares na própria família dele. E que muitas Certo. vezes o celular tipo, podia ser reaproveitado. Então ele criou uma empresa que ela fazia Uhum. isso. Ela pegava os celulares antigos, velhos, que as pessoas basicamente jogavam fora para comprar outro, e simplesmente viu se tinha algum defeito. Eles substituíam as peças por aqueles que, tipo, não tinham conserto. Eles substituíam as peças e colocavam para vender. Entendi. Era, era uma É empresa uma... de Uhum. celulares usados. Perfeito. Então, a própria empresa, né, o produto, ela já tem que pensar nisso, da facilidade de reposição de peças, né, porque aí o produto vai demorar mais tempo, né, vai ampliar o tempo de vida dele. Vai durar mais tempo para ele ser descartado. Tá? Então, a empresa que pensa esses processos, o meio ambiente vai agradecer. Porque a gente sabe, né, o problema de lixo é em todas as cidades. Os lixões, quando tem, está lotado, aterro sanitário ainda nem tem implantado.
Então, produtos que vão ser descartados logo, eles não são bem-vindos, não são sustentáveis, não atendem que é a norma que os estudos querem na relação do ciclo de vida do produto. Ou esse produto logo ele seja logo descartado, seja biodegradável, ou ele seja fácil de retornar à cadeia produtiva. Por exemplo, as latinhas, né, desses produtos, né, de cerveja e tudinho, então a maior parte dela é reutilizada, é reciclada, né, ela volta novamente. Então é um produto bem-vindo, produto que a gente quer, né, que a natureza quer. Como tu falou, tem muitas experiências aí, né, que vocês podem tá descrevendo aqui, né, e aí a gente vai despertar, né, de repente, para conceber uma pequena empresa. Né? De repente, essa pessoa lá viu nessa oportunidade do celular, criou uma empresa. Né? E aí, de repente, aqui mesmo, na nossa conversa, na nossa aula, pode surgir uma ideia e algum aluno pode ver a oportunidade. Então, lá na universidade, no instituto, no ambiente do ensino, que a gente vai vendo as oportunidades. Às vezes tem uma pessoa que enxerga aquela ideia, né? Corre atrás e desenvolve, né? Então, é mais ou menos nesse sentido essa questão. Além da gente entender os 6R, né? Coloquei os 6, mas tem tanto R agora. E aí a gente pode estar citando bons exemplos, né? Ou, quem sabe, pensar numa ideia de um produto que poderia se tornar, né? Um amigo, né, da natureza, né? A origem dele, digamos, é fácil, né? Porque os recursos estão ficando difíceis, né? Caro. E aí a reciclagem fácil e o retorno fácil, né? Então, de repente, vocês podem pensar em ideias aí e seguir essa linha aí desse ciclo de vida do produto como um todo. Tá ok? Tá compreensível para resolver? Ok, professor. Agora falta a última, essa tal de Ah, pegada ecológica. A pegada ecológica é um dos instrumentos, uma das ferramentas ambientais, né? A gente falou no último vídeo, parece no penúltimo, um pouquinho do que é a pegada ecológica. Mas, no caso, a pegada, ela vai corresponder ao nosso o que a gente como a gente está usando o meio ambiente, né? Como a gente está usando os recursos, qual é a nossa área de uso de terra, de planeta, como é que a gente está Professor, usando os nossos recursos naturais? Oi. eu estou tentando fazer aqui a minha, aqui no computador, aí apareceu a questão da alimentação, moradia, bens, serviços, tabaco e O trabalho, transporte. É isso? pode ser. Aí eu vou só clicando, porque a gente entrou pelo link lá. Aí vocês podem ir preenchendo, e aí no final vai gerar a pegada de vocês. Ah, beleza. Aí eu tenho que colocar a pegada lá no final. Aí, Aí eu tu dá copio e um colo para print quando sai o resultado, dá Sim. um print e coloca na área aqui da questão mesmo, no próprio material. Ok, professor. Tá? Aí, se vocês puderem redigir a reflexão do material, digamos, se vocês estão consumindo um planeta, dois planetas, né? Então, seria interessante dizer, assim, a minha pegada ecológica, o recurso que eu estou consumindo está muito alto, eu estou contribuindo aí para o aquecimento global, contribuindo para a degradação do meio ambiente. É mais ou menos assim, eu queria que vocês pudessem redigir aí essa resposta, né? Já está lá uma resposta, se vocês tiverem como redigir isso aí, era bem interessante. Ok, professor. Então, a gente finaliza aí, né, as 10 questões, eu acho que deu para ampliar um pouco o entendimento, né, e, Deu a pelo gente, menos. e aí alguém Entendi. mais quer fazer alguma pergunta, o pessoal que está aqui na sala. Professor, boa noite. Boa noite, Camila. Eu quero todo o resultado da pegada, porque lá acho que é do transporte, a gente clicou em alguns ícones, acho que é de ônibus, essas coisas, e aparecia para quem tem que tem veículo. Aí Certo. eu tentei colocar em zero, mas não deu certo. Aí eu cliquei em alguma coisa lá e apareceu umas coisas que eu não fazia. Aí para a gente colocar no trabalho todo o resultado dessa pegada. É porque, no caso, o transporte já tem umas opções, tu tem que escolher. Porque, se eu não estou enganado, o transporte Sim, mas tem lá, por exemplo, se tu vende carona, parece, uma coisa assim. Porque de alguma coisa não, não tem essa questão da carona. não. Na que eu fiz não tinha.
Só tinha se eu tinha veículo e se eu dava carona para as pessoas. Ah, aí tu tem que ver o que mais se aproxima da tua realidade, tá? Porque se caso não preencher o Uhum. item lá, ele não vai aceitar, ele não vai avançar. Porque de alguma forma a gente se Sim. desloca, seja para o trabalho, né? Ou a gente vai de carona, te dá carona, a gente vai de carro, de bicicleta, ou até andando, né? Hum. Eu pensei que tivesse essa opção lá. Então, vê a que mais se aproxima da tua realidade, Ok. tá? Aí, em relação à resposta, tu pode dar um print ou tu colocar lá o resultado, né? Que ele dá lá na resposta. Não precisa, por exemplo, tu printar lá. É só mais ou menos saber como é que foi tua pegada, se tu tá, por exemplo, tua pegada tá ruim, se tu tá consumindo 2, 3 planetas, ou não tá consumindo um planeta, né? Que seria a área que a gente consome, né? O material, né? Então, se eu conseguir condensar todos os materiais de vocês, digamos assim, eu vou conseguir saber a pegada da turma, né? Eu vou conseguir ver se a turma, por exemplo, tá, tá com a sua pegada boa ou ruim, né? Se a gente tem um hábito ambiental mais, digamos, sustentável, né? Professor? Pô, Para ver ainda a turma tem uma boa pegada, né? É isso, é para fazer isso, é? para ver se a gente está deixando uma a minha pegada pegada grande. está ruim, professor. Quando tiver o resultado, a gente se surpreende. É porque, por exemplo, quem tem hábito onífero, que é a maioria das pessoas, né? A pegada já está alta, porque consome recurso natural, né? Quem é vegano, vegetariano, já tem uma tendência aí de ter uma pegada pequena, né? A minha Pra quem usa pegada vai ser veículo, muito alta, então. pois é. Tá, gente, então, mais alguma pergunta aí, gente? Mais alguma coisa? A gente encerra a gravação e vou deixar Professor, deixa eu disponível. lhe falar. Oi, pois não. Professor, eu não estou matriculada na gestão ambiental. Eu já Uhum. olhei aqui, o SIGA não estou matriculada lá. Não aparece. Ah, tem que dar uma conversada lá com o Extra, tá? Ou com a Lúcia. É porque na turma passada, parece que era a Fernanda que não estava. Eu estava dizendo que não ia aceitar. No outro dia eles matricularam ela, né? Então, vê o que tu faz, porque vai até te ajudar logo para resolver, né? Mas a atividade, ela tá tudo no Zap e no Google, né? Então não vai te atrapalhar, tá? Então tu pode executar, manda para mim, eu vou juntando, eu vou fazendo a minha planilha, eu vou organizando. E assim que te matricularem, eu lanço no sistema. Mas falo aquilo lá, porque eu vou falar para o EJA que eu não vou aceitar, mas aí eu vou aceitar, é só para eles resolverem logo, porque tem muito aluno que não está matriculado, eu vi lá, né? Então, em relação ao material, tá tudo no Zap, tá? Eu não estou lembrando se eu te coloquei algo a mais no CIGA, mas eu acho que se tiver pouca coisa. Mas a maioria do material está no Zap. As atividades são no Google Drive, que é o formulário, e essa atividade aí vocês podem mandar aí para o meu e-mail, tá? Então, eu acredito que não teve problema. Mas se alguém. Esse formulário vai até hoje? Eu vou prorrogar para até amanhã, que é o prazo máximo, né, da nossa disciplina. Tá? Amanhã eu vou colocar o Tá. formulário, a avaliação final, mas eu vou deixar mais 24 horas no ar. Tá? Então, gente, o formulário, Tá. ele vai ser o modelo da avaliação final, tá? Que vale 6 pontos, a avaliação final. Praticamente eu vou pegar uma boa parte das questões que está lá no formulário e vou colocar na avaliação final. O restante vai estar ali, digamos assim, meio que separado com caderno de estudo e com o que eu falei nas videoaulas, tá? E eu vou tentar ver se eu bolo algumas questões desse próprio material que vocês estão aí escrevendo, tá? Então, é só vocês lerem o material, assistir a videoaula, fazer esse formulário, que eu acredito que vocês vão se sair muito bem, tá ok? Professor, eu Oi. só peço o senhor coloque no CIA também o formulário, porque hoje, agora eu tive quase eu não consigo fazer por questão, e como eu estava mexendo pela escola da Érica, ou seja, o mesmo link ela já tinha feito, né? Então, como eu vou fazer pelo computador, tem como acessar. E pelo o formulário não dá, porque como eu não estou em nenhum grupo, não vai ter como eu acessar, entende?
Não, mas no caso, é porque eu não sei se vai ter tempo hábil, né, de eu fazer esse formulário. A prova eu posso fazer. Mas Não, no mas é caso, Mas é a prova. Mas é a prova de amanhã que eu estou falando. a prova, né? Porque tu tá falando do formulário, né? Então a É. prova eu vou Não, colocar o também. É formulário ele porque. respondeu. Tá. É porque, no caso, eu estava usando alguns recursos, mas aí se eu fizer alguma mudança, vai ser superficial, bem simples. É porque, por exemplo, o Google tem algum recurso que o Cigar não tem. Mas eu vou colocar também no Cigar a avaliação final, tá? Em relação Ok. ao Google Formulário, é só vocês linkarem a conta de vocês no celular. Por exemplo, a Érica, ela faz a prova dela, ela está linkada lá na conta dela, né? Ela sai e coloca a tua, eu acho que só se ela sair do link, a pessoa já consegue fazer. Porque ele tipo anota o IP, né? Pois é, professor, só que a partir do momento, por exemplo, eu fiz pelo computador meu. A partir do momento que eu cliquei, que eu entrei, que eu coloquei a minha conta, a gente foi tentar fazer o dele pelo computador, já não conseguimos. Porque Tivemos tem que que pegar mudar o a tua celular. conta. Tem que Mesmo que a mudar a tua gente conta. mudasse, a gente não conseguiu. A gente Ah, tu foi, tentou? conseguiu, a gente Ah, entendi. conseguiu fazer pelo outro celular da minha irmã, que nós emprestamos dela aqui, porque até mesmo pelo meu celular não tinha como fazer. Mas a gente vai Ah, dar um jeito. entendi. Não, entendi, então. É porque eu pensava que podia sair da conta, mas tranquila, foi bem-vindo, que aí eu já. Não tava colocando cigarro, porque o pessoal reclama que é dificultoso, né? Eu acabei não fazendo, mas aí eu vou fazer a avaliação final, que são as mesmas questões. Eu vou só ver lá a ferramenta, né? Quer ver se cigarro não tem algumas, mas eu vou padronizar, tá? Aí só tem que lembrar o seguinte, que quem fizer no cigarro não pode fazer no Google, tá? Aí vocês têm que pensar assim, se eu colocar no cigarro, eu vou considerar a postagem do cigarro, tá? E quem só fizer o Google, eu só considero do Google, tá? Porque às vezes, Ok. para não ter esse problema, tá? Ok, professor. Muito obrigada por tirar nossas dúvidas. Pelo menos as minhas, o senhor esclareceu o suficiente. Tá ok, E então te agradeço. Certo. tenha Então, uma só boa para encerrar noite. aqui, então, Eric, eu vou encerrar a gravação. Então, eu te Ok, agradeço e fico à disposição de vocês. Tá? ok, Obrigado. professor. Obrigada. Agora conclui, porque eu estou encerrando a minha gravação aqui.